Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda, hoje segunda-feira, vamos repercutir o Marília, o momento do Alves Celeste, daqui a pouco nova contratação, vamos falar da rodada importante do Campeonato Paulista que tivemos esse fim de semana, vamos falar o que vem por aí, nessa semana também movimentada na Copa do Brasil, na Libertadores da América, enfim, todos os assuntos pertinentes ao mundo da bola a partir de agora. E quem tem o destaque do Alves Celeste é o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. O MAC hoje anunciou o seu camisa 1, que será asseguradamente titular do Alves Celeste na disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Trata-se do goleiro Geilson, jogador de 22 anos, que o ano passado foi titular na campanha do Comercial de Ribeirão Preto, que conquistou o vice-campeonato da Bezinha, né? Perdeu a final para o Primavera. Ele que dos 30 jogos do time de Ribeirão Preto, Ronaldo, participou de 28, né? Foi titular em 28. Então, é a nova contratação do Marília. Ele que estava no Bandeirante de Birigui, estava lá com o técnico Pinho, que foi treinador do Comercial, vice-campeão do ano passado. Mas o MAC conseguiu convencer o camisa 1 a vir para o Alves Celeste. Então, vem para ser o titular da posição, apesar da diretoria, né, e da comissão técnica ainda não confirmar essa questão da titularidade, mas veio mesmo para assumir a camisa 1 do Alves Celeste. Até porque, Ronaldo, o técnico Ricardo Costa não trabalhou com o goleiro Geilson, mas enfrentou o time em que o goleiro estava 2 vezes. O ano passado na semifinal, né, da Bezinha, em que o Comercial eliminou o São José do Ricardo Costa, e também em 2017, nas quartas de final dessa mesma Bezinha. O Geilson foi titular nas últimas 10 rodadas do Taquaritinga, que chegou até as quartas de final da competição e foi eliminado justamente pelo São Bernardo do Ricardo Costa. Então já vinha um certo monitoramento por parte do Ricardo Costa e também do preparador de goleiros, o Wagner Miller, em relação a esse atleta. Então por isso que ele chega mesmo para ser o camisa 1 do Marília. É o primeiro goleiro de forma oficial anunciado pelo Alves Celeste. Ainda não pudemos entrevistá-lo porque, como ele não assinou o pré-contrato, ainda é uma norma da diretoria e da comissão técnica, então ainda não tivemos a palavra do novo camisa 1 do Marília, mas temos imagens dele. No último bloco a gente vai mostrar as imagens do goleiro Geilson e vai mostrar também uma entrevista com o preparador de goleiros do Alves Celeste, o Wagner Miller, que fala da contratação do Geilson e também do Bruno Rezende, campeão o ano passado pela Primavera de Indaiatuba, né? O goleiro reserva que está já há 2 semanas com o elenco sendo observado. E vamos falar de outros goleiros da base que também estão nessa preparação, aí, nessa pré-temporada para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. O atacante Lucas Lima, que nós anunciamos na semana passada, jogador que atuou com o técnico Ricardo Costa no São José, foi o 4º artilheiro geral e o artilheiro do São José na competição, chegou hoje à tarde, né? Era a expectativa, e amanhã deverá chegar o lateral esquerdo, o Wesley. Por enquanto, com a chegada do Geilson, já 10 jogadores contratados, praticamente acertados para a disputa da Bezinha. A gente vai falar muito sobre o MAC no último bloco e vai falar também de alguns jogadores que atuaram com o técnico Ricardo Costa no São José o ano passado, que estão empregados em outras divisões do futebol paulista e que após o estadual aí podem vir para defender o MAC. Eu falo podem, não pelo técnico Ricardo Costa, mas pela questão de mercado, já que alguns dos atletas que eu vou citar depois, Ronaldo, estão aí muito bem na Série A3 do Campeonato Paulista. Tem 4 atletas que atuaram com o Ricardo Costa, que estão no Capivariano, que hoje é o 5º colocado na Série A3. E 2 que jogam pelo Velo Clube, que lidera a Série A3. Então, a projeção desses atletas vai ficar muito complicada, talvez, por uma vinda ao Alves Celeste para a disputa da Bezinha. Mas a gente vai falar muito disso no último bloco, temos muitos assuntos a tratar sobre o Alves Celeste. Em relação ao goleiro, Jorge, pelo que dá a entender, o MAC fecha essa questão, né, de goleiros.
Ronaldo, eu até perguntei para o Wagner Miller, que é o preparador de goleiros do MAC, eu falei, bom, com o Bruno Rezende ainda sendo observado, e tem o Ian também, porque assim, o MAC, você vai poder inscrever naquela lista de 26 nomes, 3 goleiros. E é claro que tem o goleiro da lista B, que ele não é incluído nesses 26 nomes. Hoje tem o Braga, esse é um nome certo, até pelo que disse o preparador de goleiros, o Wagner Miller, e no último bloco a gente vai mostrar essa entrevista. O Ian, ele ainda está observando. E o Bruno Rezende ainda não é uma situação acertada. Mas vai acertar. Viu, vai acertar, Ronaldo? Vai acertar. Porque eu até perguntei para o Wagner, ele falou, olha, existe a possibilidade, mesmo em meio a essas observações, de que venha mais um goleiro ou para assinar contrato, ou mesmo para ser observado? Ele falou, sim, uma grande possibilidade disso acontecer. Então acho que talvez em meio a isso, ou pode sobrar para o Bruno Rezende, mas você está dizendo aí que é uma situação já certa, ou pode sobrar para o Ian, que é um goleiro do Sub-20 do Marília, jogou o Sub-20 do ano passado, talvez ele possa rodar na história, né? Como diria na gíria, pode rodar na história, se vier um outro goleiro aí também para ser observado ou eventualmente para assinar contrato. Tá certo, Jorge. Vamos falar muito sobre isso, como você falou, nos próximos blocos. Mandar um abraço para o Gilmar Mirandinha Fernandes, que está nos acompanhando. Vamos, como você citou aí, a Série B do Campeonato Brasileiro, a Série B não, a A3 do Campeonato Paulista, tivemos rodada nesse final de semana. Antes de falarmos disso, temos um jogo nesse instante pelo Paulistão. O Novo Horizontino vai bater no São Caetano por 2-1. Né? Último jogo dessa 10ª rodada. Né? Isso, estamos ainda no primeiro tempo, um jogo bastante movimentado em Novo Horizonte. Então, pela 3, tivemos os seguintes jogos sendo realizados neste final de semana. O Taboão da Serra empatou com o Barretos em 2-2. O São Bernardo perdeu em casa para o Velo por 4-0. Audax e Noroeste ficaram no empate de 1-1. O Rio Preto bateu o Primavera por 1-0. Comercial e Desportivo Brasil empataram em 1-1. O São Carlos perdeu em casa para o Batatais por 3-1. O Capivariano fez 2-0 no Grêmio Osasco. E o Olímpia se recuperou vencendo o Monte Azul por 1-0. Se o campeonato tivesse terminado hoje, como você adiantou, o Velo Clube é o líder com 25 pontos, seguido do Desportivo Brasil com 21 e o Noroeste também com 21. Estariam classificados também para o mata-mata Capivariano, Comercial, Monte Azul, Rio Preto e Primavera. Estariam sendo rebaixados hoje São Carlos e Olímpia. Alguma coisa a comentar dessa 3? Bom, Noroeste, né, o nosso rival aqui da região, nosso maior rival, está invicto, ainda é a única equipe invicta na Série A3, são 13 jogos de invencibilidade, comandada pelo Betão Alcântara, que a gente conhece muito bem, venceu agora no final de semana por 2-1 e um gol de pênalti do Richarlison. Empatou, não é, Jorge? Não, ganhou 2-1. Ganhou aqui, pode observar na tabela aí, ganhou por 2-1, inclusive o gol do Richarlison cobrando pênalti, né? Se eu não me engano, está marcado 1-1 contra o Audax. Não, é Noroeste? Noroeste, gol do Richarlison de pênalti. E Ronaldo, eu tenho quase certeza que foi 2-1, mas tudo bem. Foi 1-1 mesmo. Foi 1-1. O fato é que o Noroeste é o único time invicto, vai se classificar, está a uma vitória de confirmar a classificação entre os 8 primeiros colocados, né, para o mata-mata, para a fase quartas de final. E só para destacar também, Ronaldo, em outros estaduais envolvendo ex-jogadores do Marília, daqui a pouco você vai falar da Série A2, só para destacar que no campeonato goianiense, o Goianésia, aliás, o Goiânia, onde estão 2 maquianos, né, ex-maquianos, o Alisson Lee e o Dugaia, eles perderam, né, o time deles, o Goiânia, perdeu em casa por 2-1 para o Craque de Catalão, mas o Dugaia marcou gol. E um gol também que chamou a atenção nesse final de semana, Ronaldo, foi em relação ao ex-atacante do MAC, o Lucas Santos, o Lukaku, que jogou a Copinha. Ele está jogando o campeonato português Sub-23 agora pelo Braga, e empatou com o Benfica, placar de 1-1, e o gol foi dele. Então o campeonato Sub-23, não é o profissional, o Sub-23, só para fazer aqui um panorama. Como você descobre o campeonato Sub-23 de Portugal? É que na verdade o pessoal segue, né? Tem algumas pessoas na internet que seguem, no Facebook, seguem o Lucas Santos, né? O perfil dele, e aí quando ele posta lá que ele fez um gol, as pessoas ficam sabendo, né? Esse é o Jorge Luiz, sabe tudo. Trazer algumas informações, né? O pessoal posta nas redes sociais. O jogo de Búrica deu o quê? Não, Jorge? aí eu já não sei. Não, Jorge, então... E só para destacar, ontem esse jogo eu vi, por volta dos 20, 25 minutos do segundo tempo, Ronaldo, quem fez sua estreia na Série A1 do Campeonato Paulista foi o Matheus Alexandre.
Pela Ponte Preta. Pela Ponte Preta, ele foi o último jogador inscrito pela Macaca no Paulistão, né? Uma lista de 26 nomes. E ele entrou no segundo tempo na vitória lá em Sorocaba, da Ponte, diante do São Bento, pelo placar de 2-1. Já entrou quando o jogo já estava definido, mas fez a sua estreia no Paulistão, jogador de 19, acho que vai fazer 20 anos nessa temporada, né? E que jogou a Série A3 pelo Máquina do Campeonato Paulista, em que o Máquina acabou rebaixado. Foi a sua primeira competição profissional, logo depois foi para a Ponte Preta, jogou o Sub-20, jogou a Copa São Paulo Júnior e agora integrando o profissional da Ponte, possivelmente estará no grupo também da Macaca, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. Maravilha. Vamos falar da 2. O Vamos lá. 15 Piracicaba bateu o Linense por 2-1. Que fase está esse Linense, hein? Tá perigando não classificar, hein? Santo André 0, Inter de Limeira 0, Votuporanguense 1, Taubaté 0, Rio Claro 1, São Bernardo 1, Juventus bateu o Água Santa, o líder Água Santa, por 1-0. A Penapolense perdeu em casa para o Atibaia por 2-1. A Santista fez 1-0 no Sertãozinho e a Portuguesa derrotou o Nacional por 1-0. Gol dele. Gol dele, Anderson Cavalo. Anderson Cavalo marcando o gol, que deu um respiro para a Portuguesa. Deu um respiro. Né? Com a vitória, ela se distancia um pouco dos dois últimos colocados, ganha um certo fôlego. Passou o Sertãozinho. Ganhou um certo fôlego na competição, mas ainda luta contra o rebaixamento. Inclusive, Ronaldo, o zagueiro da Portuguesa, eu estava assistindo um pedaço do jogo, um dos zagueiros da Portuguesa, que foi titular inclusive, é o irmão do Rafael Garuti, é o Guilherme Garuti. Estava no São Caetano, está atuando também na Portuguesa. E venceu o Nacional, né, da capital. O Nacional que tem também outros ex-maquianos. Tem o lateral esquerdo Gerley, que jogou aquele fatídico Paulistão de 2015. O Ebert, mas que não estava relacionado. O Ebert está se recuperando de uma lesão. E tem um outro jogador lá também. São alguns dos atletas aí do Nacional que jogaram no Marília, além do Anderson Cavalo, que vestiu a camisa do Alves Celeste. Estariam sendo rebaixados hoje o São Bernardo com 6 e a Penapolense com 7. Olha a Penapolense, o time da região também. Tá, que já esteve recentemente na Série A1 do Campeonato Paulista e vem ladeira abaixo. O ano passado foi rebaixado da 2 para 3. Aliás, não. Se manteve, conseguiu ainda escapar na última rodada do rebaixamento, mas esse ano não está conseguindo permanecer, não. Mas ainda tem campeonato pela frente, não faltam muitas rodadas. 3 jogos, né, Jorge? Faltam 3 jogos, é isso, 15 jogos. São 15 jogos, são 15 jogos 4 jogos faltam. Faltam, ainda tem chance de recuperar, mas está numa situação bastante incômoda. Hoje estariam classificados o Água Santa com 25, seguido de perto pelo 15 Piracicaba, que tem 23. Estariam se classificando também Portuguesa Santista. Só rapidamente, Portuguesa Santista, que o ano passado conquistou o acesso, né? Não foi o ano passado? Atibaia, isso, do Sérgio Guedes, né? Isso. Perdeu a final para o time do Atibaia do Betão Alcântara, né? Subiu Portuguesa Santista e Atibaia, e a Portuguesa Santista rumo aí a voltar, quem sabe, para o Paulistão, né? Está classificado entre os 8. O Juventus estaria classificado, Rio Claro idem, como Inter de Limeira, Votuporanguense e o Linense, que tem 13. Mas o Linense é o último na fase de acesso aqui, o mesmo número de pontos do Santo André, né? Só está... Está igual, por sinal, né? Os dois têm saldo de -1 e 3 vitórias cada. O Nacional e o Atibaia estão ali perto com 12, quer dizer, o Linense está correndo o risco de não se classificar. O que seria já um baque muito grande, porque o time de Lins, que ficou vários anos na Série A1 do Campeonato Paulista, foi rebaixado ano passado, e agora acho que seria uma frustração muito grande do time não se classificar pelo menos entre os 8, pode até não subir, porque a gente sabe da dificuldade, tem outros clubes com maior investimento, mas num campeonato de 16 clubes, a metade se classifica para a segunda fase e o Linense ficar de fora, eventualmente, seria um grande baque para o pessoal lá de Lins. Sem dúvida. Bom, a gente vai comentar o Paulistão também no próximo bloco, lembrando que continua o Novo Horizontino batendo o São Caetano por 2-1. O Botafogo respirou vencendo o Bragantino por 2-1. O S perdeu para o Red Bull por 2-1. O Ituano bateu o Guarani por 2-1. Mirassol e Palmeiras empate de 1-1, São Paulo e Ferroviária 1-1, Corinthians e Santos 0-0 e o São Bento perdeu em casa para Ponte Preta por 2-1. São Bento praticamente rebaixado. Rebaixado. A gente vai falar sobre o Paulistão no último bloco. Só enquanto
Antes do intervalo, só mandar os abraços, Ronaldo, para o Félix Vargas. Aqui está dizendo aqui, ó, boa noite, amigos, excelente programa, abraço. Muito obrigado pela audiência, Félix. Para o nosso amigo também de imprensa, o Thiago Giroldo, Bruno Pereira também nos acompanhando, o Flávio Alpino, né, o Gilmar Mirandinha, como você bem destacou, o Wilson Gino, obrigado a todos aqui pela audiência. O pessoal também já se manifestando aqui via Facebook. Pode participar com a gente, mandar seu comentário, sua pergunta ou pedir o seu abraço, que a gente retransmite aqui ao longo do nosso programa. Depois do intervalo comercial, essas e outras informações. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, mandando um abraço para o Wilson Gino, que também está nos acompanhando. Você ia falar em relação ao São Bento, Jorge, do rebaixamento? Eu assisti o jogo, Ronaldo, assisti uma boa parte do jogo São Bento e Ponte Preta, né, em Sorocaba. São Bento com apenas 4 pontos conquistados, né? Tá lembrando o MAC quando foi rebaixado, né, Jorge? E olha, Ronaldo, a grande diferença do MAC rebaixado é que MAC não ganhou nenhuma, né? Não ganhou nenhuma e outra. Esse São Bento é muito melhor, pelo menos no papel. E não é um time que você já entra em campo e fala, vai perder. Não, jogou bem contra a Ponte Preta, saiu perdendo de 1-0, depois conseguiu o empate, quase fez o segundo gol, mas aí tomou o segundo para a Ponte, aí deu uma baqueada. E você olha no elenco, Ronaldo, você tem 2 jogadores que para o São Bento, apesar da idade que eu vou dizer aqui, mas eu acho que são jogadores que ainda podem acrescentar muito num time pequeno. Alexandro, né, ex-atacante do Curitiba, Internacional, Atlético Mineiro, contra o Corinthians, né, perdeu um gol contra o Corinthians, inclusive foi um dos poucos pontos que o São Bento conquistou na competição.
o Alexandro, e tem o Éder Luiz, Ronaldo, ex-atacante do São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco. Quer dizer, claro, não são mais jogadores para atuar em clubes grandes do futebol brasileiro, mas tem lenha para queimar até mesmo numa Série B de brasileiro, né? No caso, o próprio São Bento está nessa Série B. Mas os dois não foram bem, eu não assisti outros jogos do São Bento, mas não foram bem. E realmente, né, não deu liga, Ronaldo. Você falar que o time do São Bento é ruim, você pode falar que é ruim em relação aos grandes, mas aí quase todos os times do interior são. Agora, você falar que é ruim em relação a próprio Red Bull, ao Ituano, é que não deu liga. Não deu liga. Infelizmente, o São Bento vai amargar o rebaixamento, Ronaldo, não só pela pontuação, tem apenas 4 pontos. Claro que tem chances ainda matemáticas de se segurar na Série A1, até porque só 2 caem. Se fosse 4, já estaria rebaixado. Mas como só 2 caem, Ronaldo, o problema é que o próximo jogo do São Bento é contra o Red Bull. E o Red Bull, fora de casa, o Red Bull com a segunda melhor campanha do Paulistão, só perde para o Santos. E se o Red Bull estivesse num grupo, não estivesse no grupo do Santos, hoje ele estaria liderando qualquer outro dos grupos, mesmo com Palmeiras, São Paulo e Corinthians, porque ele só tem menos pontos do que o Santos, que está no mesmo grupo que ele. E o Red Bull, assim, com a vitória da Ponte Preta diante do São Bento, a Ponte Preta ainda alimenta possibilidades matemáticas de classificação. A Ponte tem 16 contra 21. Faltam 2 rodadas. Pode chegar a 16, 19, 22 pontos no máximo. E o problema é que assim, a Ponte Preta na próxima rodada tem o derby campineiro contra o Guarani. E o Red Bull vai jogar contra o São Bento, acho que em Campinas também, acho que em dias diferentes. A Ponte, se for ver, Jorge, você falou que tem o derby, e depois ele pega o Palmeiras fora de casa, né? Mas talvez já pegue um Palmeiras que esteja classificado em primeiro lugar já no seu grupo e vai pegar um time reserva. Tudo bem que o time reserva do Palmeiras é muito bom, vamos dizer assim, né? Melhor que vários da Série A, né? Do brasileiro, eu digo. Mas talvez pegue um Palmeiras já meio desinteressado. Mas no caso do Red Bull, Ronaldo, ele tem esse jogo contra o São Bento, porque depois na última rodada, se eu não estou enganado, ele vai pegar o São Paulo. E olha só, a gente vai falar do São Paulo. São Paulo está correndo um seríssimo risco de não classificar. Impressionante. Como o São Paulo gosta de se complicar em situações mais tranquilas. Vai pegar o Palmeiras no Clássico, no Pacaembu. E depois, se eu não estou enganado, o Red Bull na última rodada. Não, pega o São Caetano fora. São Caetano fora? São Paulo ainda não jogou contra o Red Bull, Ronaldo? Jogou, né, Jorge? Já jogou? Eu confesso que eu não lembro desse jogo contra o Red Bull, mas... Você está falando que é o São Caetano na última rodada, então é isso. Estou com a última rodada aqui na tela. O jogo é contra o São Caetano. São Caetano que corre sério risco de rebaixamento. Está perdendo também, agora, né? Está perdendo. Está perdendo também. Agora. A última rodada vai jogar com o São Paulo. Só tem 7 pontos. Eu não sei quem que eles pegam na outra rodada aí. Agora, se vencer na outra rodada o São Caetano, vai deixar o São Paulo em xeque também, porque eles vão precisar ganhar do São Paulo para não cair. A situação bem complicada, principalmente para o São Paulo. É claro que para o São Caetano é natural que pudesse acontecer isso, mas para o São Paulo, eventualmente, não classificar nem entre os 2 primeiros de sua chave seria mais um baque enorme aí para o clube que já vem se arrastando e já vem em crise há um bom tempo. Olha, os que estão correndo o risco de rebaixamento, o São Bento praticamente já foi. O São Caetano hoje tem 7 pontos, 2 jogos a disputar. O Bragantino tem 10 pontos, ainda corre certo risco. O Mirassol vai fazer o jogo da vida dele no final de semana, que vai jogar em casa contra o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que é outro que corre sério risco. Um tem 7, o outro tem 9 pontos. Confronto direto. Um desses 2 deve cair, né? Mirassol ou Botafogo. Estão na corda bamba, exatamente. Então, dito isso... Vamos seguir aqui, Jorge? Clássico. Vamos para o clássico, Jorge. Belo clássico, né? Embora 0-0, né? Impressionante, né? Impressionante e como a questão tática ela ficou muito evidente nessa partida, né? Um primeiro tempo em que o Corinthians marcou a saída de bola do Santos, não deixou o time do São Paulo, que gosta de ter a posse da bola jogar, pressionou. O Corinthians teve boas chances, aí contou com o bom goleiro que é o Vanderlei, né? E só deu Corinthians no primeiro tempo. E aí no segundo tempo praticamente só deu Santos, né? Santos também aí conseguiu encaixar. O São Paulo tirou um volante, o Diego Pituca, se eu não estou enganado, e colocou o Rodrigo, colocou mais um atacante na equipe para ficar mais leve,
para ter mais a questão da posse de bola com o mano a mano, né? Porque o Rodrigo ele é muito bom no mano a mano com o atleta e é muitas vezes dessa maneira que você consegue quebrar uma marcação já muito forte, né? De duas linhas defensivas no mano a mano, onde você sai de um marcador e já desorganiza o sistema defensivo depois que você passa dessa primeira linha, né? Então, um jogo muito bom, pena que os gols não saíram, né? Mas foi um jogo Não faltaram emoções. Não faltou emoções. O goleiro Cássio, que é um goleiro que ninguém discute ele debaixo das traves, mas quase entregou um gol para o Cueva, né? Que ele foi chutar a bola, chutou em cima do Cueva, o Cueva deu a cavadinha por cima, ela foi para fora. Mas foi um bom jogo. Pena que ficou no 0-0. Acho que se um 2-2, 3-3, 1-1, eu acho que seria mais característico pelo que foi apresentado, porque não foi um futebol para 0-0 não. E o 0-0, Ronaldo, manteve a invencibilidade dos dois clubes nos clássicos nessa temporada, né? São os dois clubes que ainda não perderam. Até mesmo já se enfrentaram no amistoso na pré-temporada e terminou 1-1 em Itaquera. E não perderam clássicos ainda esse ano, né? Contra os rivais do estado. São Paulo foi mal contra a Ferroviária no sábado, né, Jorge? O São Paulo, na verdade, ir mal não é bem uma novidade, né, Ronaldo? Eu acho que, independente de ir mal ou não, o São Paulo tinha que ter vencido. E isso não vem acontecendo. Há grandes dificuldades, a gente vê a cada dia uma possível contratação, né? Pelo menos uma especulação de reforço. Agora a bola da vez do técnico Cuca é outro ex-palmeirense, que é o Keno, que está no Egito, né? No Egito, no Egito, mas que ganha uma fortuna lá e é um dos principais jogadores do elenco. Acho que é outro sonho praticamente inviável, assim como é o Roger Guedes também, que está no futebol chinês. O Tietê, a gente já comentou aqui, é uma situação mais viável pelo atual momento do jogador, que está no Dinamo de Kiev da Ucrânia e não vem sendo nem relacionado para os jogos do time no campeonato ucraniano, nem na Liga Europa. Então, existe uma possibilidade maior de um possível empréstimo. Agora, também não vai contar, Ronaldo, como a gente já destacou também, que o São Paulo vai despender aí recursos financeiros para contratar algum jogador nesse momento. São Paulo já ultrapassou, pelo menos nesse primeiro semestre, a cota aí, ou já chegou ao máximo em termos de você gastar para trazer um atleta. Você pode gastar com salários, mas não para investir, para tirar um jogador de outro clube pagando uma quantia em dinheiro. Então, as opções ficam escassas, até porque, nesse momento, os bons jogadores estão empregados, estão atuando. O que o São Paulo talvez tenha que esperar é a janela de verão na Europa, onde muitos continentes também já estão em período aí de contratação, de reformulação no elenco, para poder trazer com o Campeonato Brasileiro já em andamento. Nesse momento, fica muito difícil do Cuca trazer algum jogador desse nível, como Keno, Roger Guedes, para integrar o elenco do São Paulo. O que pode acontecer é, após o estadual, você trazer algum jogador que estava jogando no Ituano, no Mirassol, né? Algum jogador desse tipo no Paulistão, para uma espécie de aposta. Agora, trazer já um jogador que já tenha uma certa carreira, um certo currículo, para que venha para decidir, eu acho que nesse momento o São Paulo vai ter muitas dificuldades e eu não acredito que venha nada parecido aí com esse patamar de atleta que o Cuca quer. Tá certo. Só dar uma informação do futebol internacional, como que funcionam as coisas na Europa. Você ficou sabendo disso, Jorge? Sim, do torcedor que invadiu o campo, né? Invadiu um torcedor do Birmingham, é isso que fala? Birmingham, isso. Birmingham. Então, ele invadiu o campo e agrediu o meio-campista Jack Grealish, do Aston Villa. Resultado, né? Foi o clássico de ontem. Resultado, isso é na segunda divisão da Inglaterra. O cara que invadiu, o torcedor, já foi condenado a 14 semanas de prisão, 4, 8, 12, 16. 3 meses e pouco, 3 meses e meio de prisão. Você vê como que lá funciona. E não pode comparecer mais no estádio durante 10 anos. Praticamente banido, né? Então, ele tem 27 anos. Aconteceu o fato ontem, o cara já está condenado, já está preso e já sabe a punição dele. Aí também já não entra somente na questão do futebol, da punição do futebol, da justiça, né? Sim. No Brasil, aquela coisa, entra com recurso, vamos julgar, vamos avaliar, vamos para a primeira instância, segunda instância. Exatamente, até lá todo mundo já esqueceu o caso, né? Sim. Então, assim, Ronaldo, eu vi as imagens, foi no jogo da segunda divisão do campeonato inglês, a Championship, como eles chamam, o duelo entre Birmingham e Aston Villa. E por curiosidade, o jogador foi atingido ainda no primeiro tempo, né? Ele foi até covardemente, né? O torcedor pegou ele pelas costas e deu um soco na cabeça dele, né?
Aí ele foi contido, tal, pelos seguranças que levaram os jogadores do Aston Villa, né, queriam bater até no torcedor e tudo mais, ele foi retirado. E por incrível que pareça, Ronaldo, até vi a entrevista dele depois do jogo, porque ele marcou o gol da vitória do time ainda, né, ele é o capitão da equipe, ele marcou o gol da vitória. Ele falou assim, olha, apesar de tudo, ainda foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu marquei um gol num clássico, era um clássico, e marquei o gol da vitória, né? Então, esse é o lado... Ele vai querer levar uma bolacha todo jogo. Então, ele acabou dando essa entrevista até bem humorado, pela questão da violência, Ronaldo, a violência ela existe em qualquer parte do mundo. Muita gente fala, os hooligans na Inglaterra conseguiu combater. Não, eles existem ainda. Tanto que eles aprontam badernas, principalmente fora da Inglaterra. Na Inglaterra, as leis são mais severas. Hein? Acontece, mas em menor escala. Então, no caso como esse, o cara pega 14 semanas de prisão e praticamente sendo banido do futebol, Ronaldo, é claro que eles vão pensar duas vezes. A questão só aperta para os agressores, para as pessoas violentas, quando há punição. Quando há punição, Ronaldo, aí não tem conversa, não tem negociação. Quando não há, quando é morosa, quando a justiça é muito morosa, seja esportiva ou no âmbito mesmo... Quando a justiça tarda, falha. Exatamente, né? Então é uma pena, mas isso aconteceu e felizmente o cara será punido. Nós vamos para o último intervalo comercial. Na volta o assunto é Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e o assunto agora passa a ser o Alves Celeste, que continua sua saga em busca de reforços visando a disputa da Bezinha, né, Jorge? Exatamente, Ronaldo. Só antes de mandar um abraço para o Raimundo Giroto, tá dando uma boa noite para nós. Obrigado, Giroto, pela audiência. Para o nosso amigo Antônio Marcos Vaccaro e para o Luiz Carlos Vidotto Nava. Obrigado a todos aí pela audiência, que estão acompanhando nosso programa via Facebook. E é claro, para você também em casa, nos acompanha via live ou via net. Bom, Ronaldo, agora à tarde chegou aí o 10º reforço, podemos assim dizer, do Marília Atlético Clube para o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. E é um reforço que vem para ser titular e um dos líderes dessa equipe na Bezinha, que vai começar para o MAC no dia 14 de abril. Trata-se do goleiro Geilson. Podemos colocar as imagens aí, ô Magrão, por favor? Do goleiro Geilson, jogador de 22 anos, que nasceu na cidade de Porto Velho, Rondônia. A gente está vendo algumas imagens do goleiro, novo goleiro do Marília. Ele que o ano passado, Ronaldo, defendeu o Comercial de Ribeirão Preto na própria Bezinha. O Comercial que foi vice-campeão, perdeu a decisão do título para o Primavera de Indaiatuba. E dos 30 jogos realizados pelo clube de Ribeirão Preto, Ronaldo, ele foi titular em 28. Então era goleiro titular da equipe.
e foi vice-campeão, conquistando, consequentemente, o acesso para a Série A3. Só que ele não permaneceu no Comercial para a disputa da Série A3 desse ano, né? O Comercial está jogando a Série A3. Ele estava, Ronaldo, no Bandeirante de Birigui, e o MAC conseguiu tirá-lo do Bandeirante de Birigui e trazê-lo então para cá. Ele que foi para lá a pedido do técnico Pinho, que foi o técnico vice-campeão da Bezinha com o Comercial. O Pinho levou o Geilson para lá, só que o MAC aí conseguiu, por uma proposta melhor até financeiramente, pela questão até mesmo da visibilidade, né? Não dá para comparar o Bandeirante de Birigui com o Marília, né? Com todo respeito ao Bandeirante. E o MAC então conseguiu tirar o goleiro do Bandeirante e trazê-lo para o Alves Celeste. O ano passado, Ronaldo, o Ricardo Costa, que é o técnico do MAC, estava no São José o ano passado, ele nunca trabalhou com o Geilson, só que ele já vem monitorando o goleiro já há pelo menos 2 edições da Bezinha. Por quê? O ano passado, eles fizeram o confronto São José e Comercial naquela semifinal, em que o Comercial levou a melhor, o São José do Ricardo Costa acabou sendo eliminado, não conquistou o título e também não conquistou uma das 2 vagas de acesso. Em 2017... o Geilson foi titular do Taquaritinga nas últimas 10 partidas do clube. O Taquaritinga chegou até as quartas de final da Bezinha de 2017 e foi eliminado nas quartas de final, Ronaldo, pelo São Bernardo do Ricardo Costa. O São Bernardo do Ricardo Costa, que acabou como vice-campeão daquele ano, né, da última divisão do futebol paulista, e eles também se enfrentaram. Então já vinha fazendo um certo monitoramento em relação a esse jogador. Já havia um namoro, né? Sim, já havia um namoro. Enquanto a gente está vendo as imagens ainda do Geilson, podemos continuar com as imagens. Então é um novo goleiro que vem para ser o camisa 1 do Alves Celeste. Chegou hoje, já treinou agora no período da tarde. Não pudemos entrevistá-lo porque ele ainda não assinou o pré-contrato, é uma norma da diretoria e da comissão técnica. Enquanto o jogador não assinar o pré-contrato, realizar os exames, ele não pode conceder entrevista. Então a gente vai, no momento que ele assinar o pré-contrato, aí a gente bate um papo com o camisa 1 do Marília, mas mais um reforço de peso aí para o MAC com a chegada do Geilson, o 10º reforço aí para o Alves Celeste na disputa dessa Bezinha, Ronaldo. Trata-se de um jogador que tem currículo, né, Jorge? É isso que a gente tem pedido aqui, né? Que o Marília tenha um time forte visando aí esse acesso, né? Porque não podemos ficar nessa situação de Bezinha, que não é o lugar do Alves Celeste. E se juntarmos as 2 edições da Bezinha, em que o Geilson atuou como titular, Ronaldo, foram 27 jogos, 28 jogos pelo Comercial, mais 10 pelo Taquaritinga, 38 jogos, né? Quase 40 jogos em 2 competições. Experiência ele tem, né? Já é um cara rodado, enfim, é um dos grandes jogadores da posição nessa última divisão do futebol paulista. O Geilson, Ronaldo, por enquanto, o único goleiro oficialmente acertado com o MAC. O Alves Celeste, que tem ainda também o Bruno Rezende, que a gente vem comentando aqui, daqui a pouco a entrevista com o Wagner Miller. O Bruno Rezende, que é um goleiro também de 22 anos, estava no Primavera de Indaiatuba, campeão da Bezinha do ano passado, só que o Bruno Rezende atuou apenas em 3 jogos, era reserva lá. Então ainda está num processo de observação, já é a 2ª, 3ª semana. As informações, né, Ronaldo, que você até apurou, que ele deve mesmo acertar com o MAC, mas por enquanto o que oficialmente tem sido dito é que ele está nesse processo de observação pela comissão técnica. Além desses 2, né, do Geilson e do Bruno Rezende, o MAC também tem o Ian, que foi goleiro do Sub-20 do ano passado, titular do Campeonato Paulista, jogou a Copa São Paulo do ano passado, não a desse ano, e que no caso aí do Ian, também está num processo de observação, até porque se ele ficar em definitivo no MAC, ele vai preencher uma daquelas 26 vagas da lista principal do clube. E o outro goleiro que está na equipe, que esse já foi até confirmado pelo preparador de goleiros do Alves Celeste, que é o Braga, jogador que foi inscrito para a Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, e que faz parte da lista B, só que não atuou na Copinha, Ronaldo, porque ele teve uma lesão no dedo, uma fratura, ele seria goleiro titular na Copa São Paulo, ele teve essa fratura, ficou de fora da competição, o André foi o titular, só que o André já foi embora, não quis permanecer, e o Braga já está certo por fazer parte da lista B. Então o Ian e o Bruno Rezende, segundo a comissão técnica, a diretoria do MAC, os 2 não têm a situação acertada.
Podemos tirar as imagens, ô Magrão? Agradecer. Já fez muita defesa aí. Defesa, então, Ronaldo, defesas, por sinal. Exatamente. Então, só o Geilson por enquanto e o Braga, que é da lista B, que fazem parte aí dos goleiros, né? Dos goleiros acertados para o MAC, para o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Como diz o ditado, todo time começa pelo bom goleiro, o MAC está começando bem pelo goleiro, né, Jorge? Começando bem, e eu vou colocar agora a entrevista do Wagner Miller, Ronaldo, porque ele dá uma declaração até interessante, né? Ele fala assim, goleiro não é posição, goleiro é profissão. E é cargo de confiança, né? Então, ele sabe muito bem, preparador de goleiros que vem acompanhando o Ricardo Costa, já o técnico do Marília, há alguns anos. Então, a gente coloca então essa entrevista, já podemos colocar na agulha, a entrevista com o técnico, aliás, com o preparador de goleiros, o Wagner Miller, que primeiro fala em relação ao Bruno Rezende. Depois, ele vai falar aí sobre o Geilson e os outros 2 goleiros da base que estão nesse processo de observação. Vamos acompanhar então a entrevista do Wagner Miller. Contrato com o Marília, boa noite. Boa noite. Nós estamos já há 2, 3 semanas com o Bruno, fazendo todo o trabalho, a gente está observando. A gente sabe que é uma divisão que no começo ela se torna, vamos dizer, não é fácil, mas a primeira fase já é uma competição que você fica mais em observação. A partir da segunda fase, que é a funila, já começa a complicar um pouco mais, né? Você já começa a pegar equipes com mais estruturas, então você tem que tomar muito cuidado nessa preparação e nessas contratações, tá? Ele foi bem indicado pela gente, teve a passagem dele no Primavera, foi campeão lá, só que jogou acho que 2 ou 3 partidas. Então a gente está observando com carinho, está vendo o que a gente pode fazer, porque eu sempre digo o seguinte, goleiro não é posição, é profissão, e goleiro é cargo de confiança. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não que nós não erramos também, a gente é humano, tem direito de errar, mas a gente procura chegar o mais próximo do acerto. Tá? Então é uma posição que nós temos que tomar muito cuidado no momento ainda para essas contratações. Sobre o Geilson também, a novidade, né? Veio do comercial, foi uma indicação sua, você já o conhecia, e como é que é a situação dele? Vem para ser observado ou já mesmo para acertar em definitivo? O Geilson vem para acertar em definitivo, porque o Geilson nós já temos um acompanhamento dele desde 2017, quando ele estava no Taquaritinga. Fez um baita de um campeonato, ano passado no comercial, teve a felicidade de chegar à final, subir, né? Então a gente já tinha um acompanhamento melhor do Geilson, porque vinha jogando. Então é uma contratação que a gente já está apostando nisso daí. Eu queria que você falasse em relação aos 2 goleiros da base, né? Tanto o Ian quanto o Braga, em relação ao potencial nesses primeiros trabalhos com os 2. O que você já pôde diagnosticar aí desses atletas da casa? Olha, não podemos jogar a responsabilidade para cima dos meninos ainda, tá? Mesmo sendo um campeonato sub-23, mas envolve uma entidade forte, que é a equipe do Marília Atlético Clube, envolve essa cidade aqui, envolve torcida, envolve peso de camisa, então a gente tem que tomar muito cuidado para poder também lançar um garoto desse. No caso do Braga, que é 9-9, ele faz parte de uma lista B, né, que negócio de base, que acho que já pode ficar na equipe, então vem treinando, vem correspondendo bem nos treinos, vai ficar, a princípio vai ficar, e o Ian a gente ainda tá observando, tá nada definido ainda, mas ele tem melhorado muito nos trabalhos também. Tá? Mas volto a repetir, temos que tomar cuidado porque goleiro é cargo de confiança. E só uma última pergunta, Wagner. Claro que o Bruno ainda está em avaliação, o próprio Ian. Tem a possibilidade de nos próximos dias mais algum goleiro chegar ou para assinar contrato ou até mesmo ser avaliado por você? Olha, com certeza, nós estamos atrás disso daí, nós temos que nos fechar o melhor possível para fazer esse campeonato e fazer frente aos outros, né? Aí, portanto, o preparador físico goleiros, né? Preparador físico, preparador de goleiros. E eu vou ser franco, Jorge, eu sou muito sincero naquilo que eu sinto e sempre tem aquela história, né, que a primeira impressão é que fica. Eu gostei muito aí do papo do preparador de goleiros, achei uma entrevista bastante ponderada e eu acho que o MAC está nesse caminho certo.
E você vê que no finalzinho ele diz aí, né, Ronaldo? Eu perguntei a ele se há a possibilidade de que outros goleiros venham para ser observados ou até mesmo para ser contratados. Ele falou assim, com certeza a gente está atento a esse mercado. Então, por isso que a gente não sabe ao certo o que vai acontecer tanto com o Ian ou o Bruno Rezende, que pelo menos oficialmente ainda não foram anunciados, né? Então, existe essa possibilidade, mas como você até mesmo já levantou essa informação de que o Bruno Rezende é nome praticamente certo para permanecer, talvez, se houver a possibilidade de um outro goleiro chegar, pode sobrar para o Ian, que é um jogador da base do Marília, mas que infelizmente não faz parte mais da lista B, né? Aquela lista de jogadores ilimitados que você pode inscrever da base, não faz parte aí, não se enquadra nesse perfil, só o Braga. Então o Ian ocuparia uma das 26 vagas, né? No caso de 3 para goleiro, ele ocuparia uma delas e pode ser que ele não fique até por essa situação, se o preparador de goleiros também entender que ele não tem esse nível hoje para jogar como terceiro goleiro. Mais alguma coisa? Não, eu queria justamente saber isso que você vai informar agora, Jorge. Bom, então são 10 jogadores já acertados para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Além daqueles 10 que fazem parte da lista B, que jogaram a Copa São Paulo, e também daqueles que ainda estão sendo observados, no caso sub-20, né? Aqueles que não se enquadram na lista B, mas fazem parte da base e vão tentar um espaço entre os 26 inscritos pelo Alves Celeste. Então, os 10 já contratados. Alguns não assinaram um contrato ainda, mas já estão acertados com o MAC. Goleiros, então, goleiro só por enquanto o Geilson, campeão da Bezinha pelo Comercial. Os laterais, pela direita, o Matheus Mima, que jogou também no Comercial o ano passado, vice-campeão, e o Giovani, que estava no Independente de Limeira, também jogou a Bezinha. E na esquerda, o Wesley, lateral esquerdo, que inclusive chegará prevista amanhã, ele estava na Bahia, né? Mora na Bahia. Tem a chegada prevista para amanhã, o lateral esquerdo campeão da Bezinha do ano passado pelo Primavera de Indaiatuba como titular. Zagueiros, por enquanto, só o Cita Júnior, que jogou no Taquaritinga, na 4ª Divisão do ano passado. Volantes, por enquanto, só o Matheus Chiclete, que é um dos únicos, aliás, é o único dos anunciados que não jogou a Bezinha do ano passado. Trabalhou já com o Ricardo Costa na base do Guarani e estava o ano passado jogando a Copa Paulista pelo Penapolense. Meias, por enquanto, só o Helder, também do Taquaritinga, Bezinha do ano passado. Atacantes, o MAC já tem 3. O João Feres, que jogou a Bezinha do ano passado pelo Taquaritinga, estava no União Luziense de Minas Gerais. O Lucas Lima, que foi a novidade também no dia de hoje, atacante que o ano passado marcou 10 gols com a camisa do São José, comandado pelo Ricardo Costa, foi o 4º artilheiro geral da competição. Lucas Lima, que estava no Grêmio Anápolis, rescindiu o contrato no dia 21 do mês passado, estava sem clube e aí acertou com o MAC, chegou hoje à tarde, ele que estava em Guaratinguetá. E o outro é o atacante Lucas Souza, Inter de Bebedouro, Bezinha do ano passado, marcou 8 gols. Então, por enquanto, são os 10 jogadores já acertados para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Bom, Ronaldo, tem alguns jogadores que trabalharam com o técnico Ricardo Costa no São José e que chegaram até a semifinal. E daqueles atletas que ainda têm idade, porque uma boa parte, metade do elenco, na ocasião já estourou a idade, já não tem mais condições de jogar a Bezinha desse ano. Mas de alguns jogadores que ainda têm a idade para a Bezinha e que foram peças fundamentais na campanha do São José até a semifinal, eu fiz aqui uma lista de 7 jogadores que provavelmente estão no radar do técnico Ricardo Costa e aí esperam ou o final do estadual ou que esses atletas não tenham uma proposta melhor após a disputa de Série A3 principalmente. O próprio Ricardo Costa confirmou que tem interesse nesses atletas que eu acabei citando, Ronaldo, e que, claro, vai depender muito do que vai acontecer com eles após o estadual. Porque, por exemplo, Ronaldo, de 7 jogadores aqui que eu listei, esses 7 jogam a Série A3 do Campeonato Paulista hoje, estão jogando a Série A3. 4 deles estão no Capivariano, que hoje é o 5º colocado na Série A3. A dupla de zaga, o Arthur Gaúcho e o Gutierrez, o meia Douglas Neto e o lateral esquerdo Lucas Prachedes. Esses 4 jogadores, o próprio Ricardo já disse, olha, se não houver nenhuma proposta melhor, se depender de mim, eu quero esses 4 aqui. Ele mesmo disse para nós lá. Mas a gente sabe que eles têm mercado, estão indo muito bem na Série A3. E ele falou que até o ano passado o Capivariano tem feito uma parceria com o São José. Então, os jogadores do São José que não forem aproveitados, tiverem até 23 anos, não foram aproveitados pelo clube que possivelmente não vai jogar a Copa Paulista e que tenham 23 anos, eles têm uma parceria com o São José.
Então, acontece esse tipo de troca entre esses dois clubes. Outros 2 jogadores, Ronaldo, estão no Velo Clube de Rio Claro, que é o líder da Série A3. Vou aqui citar o meia Pedrinho, que é uma peça fundamental, que se depender do Ricardo, é nome certo. O meia atacante Pedrinho e o zagueiro Léo Turbo. São 2 jogadores certos, só que estão no time que é o líder da Série A3 e que estão numa visibilidade muito boa. E o outro jogador, que a gente já citou aqui, inclusive, é o Eric Bessa, que está no Comercial. Inclusive o Ricardo Costa o levou após a Bezinha. Ele estava com o Ricardo Costa no São José. Ele levou o jogador para o Comercial, para a disputa da Série A3, né? Para quem não sabe, o Ricardo Costa estava no Comercial esse ano, mas só ficou uma rodada, perdeu para o Noroeste em casa, foi mandado embora pela diretoria, e o Eric Bessa está lá. Só que o Eric Bessa também, eu vi em algumas matérias, que é o 12º jogador do Comercial. Ouvi dizer que é bom a Bessa. Bom a Bessa, e ele não tem sido titular na maioria dos jogos, mas é aquele 12º jogador que sempre entra nas partidas. Então, assim, Ronaldo, o próprio técnico Ricardo Costa diz que tem interesse em todos esses que eu citei, só que vai depender do mercado que eles vão ter após a disputa da Série A3. Ok. Em cima da pinta, vamos para a nossa sessão de abraços. Vamos lá. Vou mandar um grande abraço para a Leila, que está aniversariando hoje, companheira aí do Rotary 4 de abril. Felicidades a ela, nosso amigo Zambon, seu esposo. Mandar um abraço aqui para o Vinícius Ferreira, também, que está nos acompanhando. O Vinícius Ferreira, Ronaldo, agora que eu descobri, quando o rosto era familiar, ele é jogador da lista B do MAC, jogou a copinha. Sempre nos assiste. Obrigado, Vinícius, pela audiência. Agora que eu reconheci. Desculpe por não ter reconhecido antes. Vou mandar aqui um grande abraço para o Di Modenese nos acompanhando, o Wilson Miranda, o Adriano Silvestre está dando uma boa noite, o Luiz Carlos Vidotto Nava também, obrigado. O Bruno Pereira está dizendo aqui, perguntei para um primo que mora em Ribeirão Preto e torcedor do Comercial como ele define o goleiro Geilson. E ele definiu como um goleiro muito seguro. A gente espera que ele tenha sucesso, porque várias vezes os jogadores vêm para o Marília com um extenso currículo de bons serviços prestados, mas no MAC não funciona. A gente espera que essa sina, essa maldição acabe aí com o Geilson e outros jogadores também que estão vindo com gabarito aí para serem titulares no Alves Celeste. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, dando a última informação que o Zidane está retornando como técnico do Real Madrid. E uma última situação que eu não posso esquecer. Um abraço para o nosso amigo Ica. O Ica agora que é conhecido como o homem do abacate, Ronaldo. Ué? O homem do abacate. O pessoal tá bravo lá no MAC, o pessoal da manutenção, porque o Ica vai lá no fundo, vai pegar abacate. Vai acabando com o abacateiro. O Anísio tá bravo, pé da vida com o Ica, que ele tá pegando abacate lá sem avisar o pessoal. Ica, avisa o pessoal lá, senão vai dar problema. Um grande abraço, Ica. Quando você pegar a jaca, você pode dar uma para mim, viu, Ica? Tá certo? O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.